corretivos da Mary Kay. Vamos conhecer esses produtos hoje que são incríveis, dá pra gente fazer muita coisa com eles? Então olha só, a gente vai falar de dois corretivos aqui. O primeiro é o corretivo Yellow da Mary Kay. Muita gente já conhece esse corretivo, mas às vezes não sabe como utilizar ele. E qual que é a principal função do corretivo Yellow da Mary Kay? Ele tem a cor amarela, por isso o nome Yellow, e a função de um corretivo Yellow é cobrir manchinhas avermelhadas no nosso rosto. Que manchinhas avermelhadas? Vasinhos, algumas pessoas têm vasinhos estourados na região das bochechas, pessoas que têm rosácea, acabam tendo muito vermelhidão, ou manchinhas vermelhas de espinha. Então esse corretivo vai ser perfeito para isso. E um detalhe, ele é amarelo, né? Super amarelo. Então a quantidade desse corretivo vai ser uma gotinha muito pequenininha. Eu digo que menor do que uma gota de água é o suficiente para você cobrir vários vasinhos e várias manchinhas de espinha. E conforme você for tendo isso no seu rosto, se for uma quantidade muito grande, você vai pegando mais produto. Mas a quantidade é pouquinha para ele não ficar muito amarelo e a sua base conseguir cobrir ele depois. Detalhe, ele sempre vai ser utilizado antes da base, nunca depois, ok? E agora vamos falar desse corretivo aqui, que é o corretivo da linha Perfect Concealer da Mary Kay, composto por 7 cores. Tô com todas elas aqui, vamos falar um pouquinho delas. E o principal é que a gente tem cores de iluminação, cores de contorno, cores que você pode utilizar se você não tem olheira, como um corretivo normal, da cor da sua pele, e a gente tem um corretivo de correção também. Então é uma linha de corretivos muito completa que a Mary Kay tem. E eu quero falar agora, como a gente falou do amarelo, falar do pêssego, que é o corretivo de correção da linha Perfect Concealer. Qual que é a diferença do amarelo para o pêssego? O pêssego, ele tem uma cor levemente mais rosadinha. Isso vai ser bom para quê? Para a gente esconder manchinhas azuladas e manchinhas mais roxas. Então, para olheira, o corretivo pêssego é super indicado. Ele é o ideal, tá? A menos que você tenha uma olheira cheia de vasinhos vermelhos, vai ser o corretivo pêssego que você vai utilizar, tá? Se você tiver com os vasinhos vermelhos, vai ser o Yellow, mas do contrário vai ser o pêssego, ok? E o que o pêssego faz? Ao cobrir manchinhas roxas, manchinhas azuladas na nossa região de olheira e em qualquer ponto do nosso rosto, a gente consegue fazer um efeito de camuflagem, tirando aquele aspecto que a olheira causa de olho cansado, olho que tá lá no fundo do rosto, trazendo isso pra frente, causando um efeito 3D aí. Então o corretivo pêssego, ele é perfeito para isso, e quem me conhece sabe que eu sou fã de carteirinha dele, não fico sem. E as demais cores, Carlene, para que elas servem? Então a gente tem mais 6 cores fora o pêssego, que são cores aqui que a gente vai utilizar para contorno e para iluminação no nosso rosto. Então, vem comigo agora ver elas no meu rosto. Tanto os corretivos de correção vou mostrar para vocês deste lado, e deste lado vou mostrar para vocês os corretivos de cor, para a gente saber escolher o que é ideal para minha pele, o que é ideal para fazer iluminação e o que é ideal para fazer contorno. Efeito de correção. A gente tem na Mary Kay o corretivo de cor pêssego, que serve para camuflar olheiras e algumas manchas e imperfeições na nossa pele, e a gente tem o corretivo Yellow, que é o famoso corretivo amarelo. E eu tô aqui na minha pele com os dois. Deste lado eu estou com o corretivo amarelo. Vocês podem ver que ele fica mais claro, porque eu tenho uma pele com um fundo amarelado já. Ele cobre a olheira? Cobre, mas ele destaca muito, ele fica muito iluminado. Então, a hora que eu coloco a base em cima, isso pode não dar um efeito tão legal na minha pele. Já o corretivo pêssego, ele tem um fundo mais rosadinho. Como eu tenho a pele com bastante olheira e eu tenho uma pele amarelada, na minha pele, no meu tom de pele, ele vai neutralizar melhor. E o que a gente consegue observar bem claramente aqui na minha pele? No lado que eu estou com o Yellow, eu vejo uma profundidade no meu olho. No lado que eu estou com o pêssego, essa profundidade não existe, ele consegue camuflar isso, trazendo pra frente, causando um efeito 3D de trazer isso pra frente, e ele camufla melhor a olheira. Isso para tons de pele claros. Tons de pele mais morenos,
morenos antes de chegar numa pele negra, tons mais morenos, mas não tão escuras, o Yellow ele já vai ficar um pouco melhor, porque ao mesmo tempo em que ele camufla a olheira, ele traz uma leve iluminação para esse olhar. Então essa é a diferença dos dois corretivos de correção da Mary Kay. Corretivos de iluminação e contorno. Como que a gente vai escolher a cor certa da nossa pele? Tô com as 6 cores aqui no meu rosto da Mary Kay, que eles servem tanto para iluminação e contorno, como se você não tem uma olheira muito forte, você pode estar usando uma dessas 6 cores aqui para estar usando na área dos olhos antes da sua base. Então, aqui, começando do centro para fora, Light Ivory, Deep Ivory, Light Beige, Deep Beige, Light Bronze e Deep Bronze. Então, olhando para o tom da minha pele, para iluminação, eu vou estar utilizando o primeiro, que é o Light Ivory. Esse corretivo eu uso para fazer iluminação na minha pele. E para contorno, se eu quiser fazer um contorno com corretivo, o que eu vou estar utilizando vai ser este daqui ou este daqui, que é o Light Beige ou o Deep Beige. Esses dois corretivos eu posso utilizar na minha pele para fazer contorno. Mas como que eu descubro isso? Sempre 2 tons abaixo ou acima do meu tom de pele. Então, se a gente olhar aqui, esse tom aqui, ele fica meio que perfeito para minha pele. Eu poderia usar ele exclusivamente como um corretivo se eu não tivesse olheiras tão profundas, tá? Como esse daqui ele fica muito claro, ele é 1 ou 2 tons abaixo do meu tom de pele, ele vai ser bom para mim fazer iluminação. Já este daqui, ele é mais amarelado e esse daqui também mais escuro para minha pele. Eles já vão servir para mim fazer efeito de contorno. Agora que a gente já aprendeu qual que é a diferença entre um corretivo de correção e um corretivo de iluminação ou contorno, a gente vai fazer na prática uma make rápida para a gente aprender a aplicar o corretivo na nossa pele da forma correta. Sim, tem forma correta para ele dar o resultado que a gente quer, ok? Então, eu vou começar com um corretivo aqui na cor pêssego para corrigir as imperfeições da minha pele, principalmente a olheira, que é essa profundidade que eu tenho aqui, onde eu tenho vários vasinhos dilatados, que dá um efeito de, um aspecto, na verdade, de pele cansada, de que eu tô cansada, de que eu tô doente, mas não, é só um aspecto da nossa pele que a gente consegue corrigir aqui com corretivo pêssego. Então, eu pego o meu corretivo e eu vou aplicar ele em toda essa região. Imagina um Vzinho aqui, ó, deitado. Vou colocar ele sobre a minha pele e aí eu já venho fazendo a aplicação da forma correta, tá? Esse corretivo, ele não pode ficar acumulado. Então, eu venho com uma esponjinha aqui, molhada, dando batidinhas. A minha tá até sujinha do próprio corretivo aqui. Eu gosto de olhar pra cima, como vocês estão vendo, fazendo um olhinho aqui ao contrário, né? Uma caretinha. E eu venho até essa partezinha de dentro aqui, ó, bem aqui assim, porque aqui eu tenho um vasinho verde que vem do meu cérebro. E esse vasinho, ele causa muito um aspecto de que a gente tá cansada por causa da coloração esverdeada que ele tem. O corretivo pêssego, por ele ser mais rosadinho, ele consegue fazer essa camuflagem. E eu tenho um pouquinho de olheira invertida. Só com a sujeirinha que eu tenho aqui na minha esponja, eu dou batidinhas em cima da minha pálpebra. Olha como já mudou. Faço a mesma coisa aqui desse lado. E a correção aqui já tá pronta, ok? Se eu tiver alguma espinhazinha, alguma coisa, eu posso estar pegando o mesmo corretivo e vindo em cima. Então, eu tenho uma aqui, ó. Vou vir em cima aqui, leve batidinhas, camuflei ela. Agora eu vou aplicar a base sobre a minha pele, a minha cor é a Ivory W130. Então, eu vou pegar ela aqui, eu já deixei ela separada, prontinha. Tô aplicando aqui ela sobre a minha pele. E com a mesma esponjinha, eu vou vir dando batidinhas e vou cobrir esse corretivo agora, tá? Então, a mesma esponjinha, posso usar o mesmo ladinho aqui que tinha o corretivo e a gente vem espalhando isso sobre toda a pele
inclusive sobre a pálpebra móvel, que é o local que a gente faz a aplicação de sombra na nossa maquiagem. E olha como muda a pele. Então, o corretivo, ele dá muita diferença. Às vezes as pessoas querem usar só uma base, mas a base não dá aquela cobertura. Ai, Carlene, a base não tá cobrindo a minha olheira. A função da base não é cobrir olheira, gente. A função de uma base é fazer a cobertura na sua pele de pequenas imperfeiçõezinhas. E a função de cobrir olheira, cobrir imperfeições um pouquinho maiores, como uma espinha, por exemplo, ou manchas, já vai ser a função de um corretivo, tá? Se forem manchinhas bem clarinhas, bem suaves, a base dá conta. Mas se forem manchinhas mais acentuadas, a gente precisa do efeito do corretivo ali, tá? Então aqui, ó, bem rapidinho, falando com vocês e fazendo, já fiz essa cobertura na minha pele. Eu gosto de cobrir o lábio também. E agora eu vou fazer a iluminação. Lembra que eu falei que o corretivo 2 tons mais claro que a minha pele. Eu vou colocar aqui nessa área dos olhos. Igualzinho eu coloquei o outro. E um detalhe super importante. Esse corretivo da linha Perfect Concealer, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, da Mary Kay, ele é um corretivo fino, ele não é um corretivo grosso. Gente, eu vou usar esse ladinho da esponjinha que tá com menos produto, pra não manchar a minha pele. Então, eu venho dando batidinhas novamente, fazendo esse triângulo aqui embaixo da área dos meus olhos, tá? Olha ali, ele já dá uma super iluminada. Então, como eu tava falando, esse corretivo Perfect Concealer, ele tem uma tecnologia onde ele consegue ser um produto mais fino. Então, vocês viram que eu coloquei aqui uma camada de corretivo de correção, que foi o pêssego, uma camada de base, e agora eu vim com outra camada de corretivo, que é o iluminador. E isso não vai ficar grosso, não vai craquelar embaixo da área dos meus olhos, porque ele tem uma textura mais fina e dá cobertura. Só com a sujeirinha que eu tenho do corretivo, eu vou fazer batidinhas em cima do meu nariz, e aqui, ó, no arquinho do cupido, pra dar essa iluminadinha. E agora eu vou trocar o corretivo, vou utilizar um corretivo 2 tons acima do meu tom de pele, que é o Deep Beige, pra fazer contorno. Como que eu vou fazer esse contorno? Eu vou colocar um pouco de produto aqui e um pouco de produto aqui. E aí eu posso colocar também no cantinho do meu nariz, bem pouquinho aqui, ó. Estão vendo que ficou mais amareladinho? E um pouquinho aqui. Ó, eu podia usar um corretivo até mais escuro, mas pra minha pele iria ficar muito escuro. E agora eu não vou vir com a esponja, eu vou vir com um pincel de blush, tá? E eu vou vir fazendo, ó, como ele já tá oxidando, aqui já tá escurecendo. E eu vou vir dando batidinhas com esse pincel. Olha, ele já tá causando um sombreamento ali, e agora eu posso dar uma esfumada. Uma make super rápida. Primeiro, dá batidinhas aqui pra gente espalhar bem, vem até a raiz do cabelo. Já causei um sombreamento no meu rosto. Cantinho de nariz aqui, a lateralzinha, pra gente afinar. E agora essa raizinha aqui do cabelo, pra gente causar esse efeito de contorno aqui. Prontinho, olha como tá iluminado aqui e como eu criei um efeito de sombra de profundidade aqui. Então, simples passo, preparação de pele super básica com os corretivos e base, né? Um corretivo de correção mesmo, que eu utilizei a cor pêssego, um corretivo de iluminação, que eu utilizei a cor Light Ivory, e um corretivo de contorno, que eu utilizei a cor Light Beige, que é o bege mais clarinho, ok?
Agora eu vou fazer só uma finalização nessa pele pra gente ficar, pra vocês verem uma make bem básica mesmo. Então eu vou utilizar aqui a minha esponjinha mesmo, com um pouquinho de pó translúcido. E eu vou vir em cima aqui, ó, desse corretivo iluminador, só pra fazer uma selagem dele. Fiz essa selagem, vou vir com base em pó no tom da minha pele. E vou aplicar em todo o meu rosto. Essa base em pó vai selar toda essa maquiagem líquida que eu coloquei aqui, né? Porque é um corretivo líquido que a gente tá utilizando. E quando eu terminar de arrumar a sobrancelha, a máscara de cílios e o batom, eu já posso tirar o excesso desse pó do meu rosto. Então, vamos lá agora pra nossa sobrancelha. Vai ser uma make super simples. Vou arrumar a sobrancelha aqui, com o lápis de sobrancelha mesmo. Só para arrumar as imperfeições, cobrir falhazinhas que ela tenha. Enquanto isso, a pele tá absorvendo esse pó para deixar essa maquiagem bem seladinha. Mas vocês podem ver que foi uma make super fácil e super rapidinha de fazer comigo falando, né? Que quando a gente tá falando, a gente tá ensinando, a gente acaba demorando um pouquinho mais. Finalizando então aqui a sobrancelha. Só uma corrigida mesmo. Vou esfumar esse lapisinho aqui agora com o pincelzinho. Se você quiser, você pode passar uma sombra, se você não quiser, não precisa. Eu vou finalizar diretamente aqui com máscara de cílios agora. Vou pegar o espelho aqui para me ajudar. É uma make bem básica, bem básica, bem dia a dia mesmo, mas com uma pele bem iluminada, bem corrigida e com contorno feito também. Já vou mostrar pra vocês como corrigir ali que eu borrei. A máscara de cílios que eu estou usando é a Lash Love. É a minha máscara queridinha da Mary Kay, amo ela. Eu vou deixar secar isso daqui, aqui em cima, enquanto eu finalizo o batom na minha boca. Pra dar um contraste, como eu tô com uma make super natural aqui, só pele praticamente, eu vou aplicar um batom vermelho na minha boca. Então, vou fazer o contorno dela primeiro. Tô utilizando um lápis marrom. E agora vou passar o batom. Eu vou usar aqui com vocês o batom Pop Please, da linha Semi Matte Gel aqui da Mary Kay. E eu vou passar ele com um pincelzinho de batom, que eu acho mais fácil a aplicação de batons escuros com pincéis, com exceção dos batons mate líquidos. Os demais eu gosto de passar sempre com pincel. Então, vou pegar meu espelhinho aqui. Faço o contorninho aqui da boca.
E agora eu vou passar embaixo. Uma make bem natural, só com batom mais escuro fica linda, gente. Boca pronta, olha como mudou essa maquiagem. E agora eu posso vir com um cotonetinho ou com algodão, eu tô sem cotonete aqui na minha mão, tô com um algodãozinho. Eu vou pegar e eu vou tirar, ó, essa máscara de cílios que bateu em cima, tá? Pincelzinho de pó que eu usei antes, bate ele aqui do ladinho, vamos tirar o excesso do pó da nossa pele. E ficamos com essa pele linda, essa make super natural de 10 minutinhos. Aqui em cima, se tiver alguma coisa craqueladinha de corretivo, você só dá uma batidinha e você pode vir com um pouquinho de pó no dedo. Coloquei aqui no meu dedinho. Você vem com o pó da cor da sua pele mesmo. Ele já dá uma seladinha. Olha aí, prontinho. E a pele está pronta e maravilhosa. Gostaram dessa maquiagem? Se vocês gostaram, compartilhem com as amigas de vocês, curtam, para que a nossa rede social possa entender que esse material é legal e que ela possa mostrar aí para mais pessoas. E não deixem de comentar o que vocês acharam dessa maquiagem, se vocês acharam que é fácil usar os nossos corretivos ou não. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem em prática.